Olá, meus amados, estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Estamos aqui dando continuidade à resolução de questões envolvendo um texto que fala sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então vamos juntos, é um texto normativo, hein, turma? O ECA, né, é um texto normativo. Professor Fernando Santos, professor do 9º ano, Ensino Fundamental, Canal Educação, aula de língua portuguesa, com conteúdo reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos. Olha só aí, né? Aí está o texto do Hélio Matar, por que criança não pode trabalhar. Vocês se perguntaram por que esse porquê está separado? Simples, né? Início de frase interrogativa, você separa o porquê, tá? E todas as vezes que você puder acrescentar, depois da palavra porquê, a palavra motivo, esse porquê é separado. Por que motivo criança não pode trabalhar? Isso pode acontecer no início da frase, no meio da frase e no final da frase. Com detalhe, no final, o porquê é com acento. Você não pode trabalhar porque motivo. Aí é no final, aí é com acento. É a única diferença, tá? Mas lá no meio também você pode usar o porquê, mas é sem acento. Não sei porquê, insisto tanto em te querer. Não sei por que motivo insisto tanto em te querer. Esse porquê também é separado, mas não é com acento, porque veio no meio da frase. Só vai ter acento lá no final. Beleza? Muito bem. Então, o texto aí fala exatamente disso, né? O fato de se saber por que criança não pode trabalhar. Na sexta questão, né, nós estamos dando continuidade à resolução de questões sobre este texto, né? Tem o seguinte: em vez de conviver com outras crianças na sala de aula, a expressão grifada pode ser substituída sem alterar o sentido da oração por ao contrário de, ao mesmo modo de, da mesma forma de, porque ao. Em vez de é substituível por qual expressão? Ah, professor, está muito fácil. Não, está muito fácil, não vou nem questionar nada aí, não. Em vez de, ao contrário de. Tá? Isso aí é uma questão que você responde sem qualquer dificuldade. Vamos para a próxima. O uso dos parênteses no terceiro parágrafo foi usado para... Vamos observar aqui o terceiro parágrafo. O uso dos parênteses, né? No terceiro parágrafo. Está aqui, ó. O ECA. Aqui estão os parênteses. Né? Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA. Né? Veja que esse E é de estatuto, o C é de criança e o A é de adolescente, né? E veio aí, né, entre parênteses. Muito bem. É para delimitar a fala do narrador, é para explicar o termo anterior, é para apresentar a importância do ECA, ou é para explicar uma opinião? Turma, ele não fala o ECA, aí abre parênteses e coloca o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, ele vai explicar o termo anterior, não é não? Vai explicar o que é o ECA. Não vai delimitar a fala do narrador. Não vai apresentar a importância do ECA. Tampouco explicar uma opinião.
Então, a resposta é exatamente a letra B. Explicar o termo anterior. Explicar o termo anterior. Lindo, turma. Lindo, prof. Compreendido, turma? Compreendido. Então, se está lindo e compreendido, vamos para a próxima. No último parágrafo, a expressão é preciso que os governos, as famílias e as empresas estejam atentos e prontos a ajudar as crianças que trabalham. Esse termo apresenta uma explicação para o leitor, um fato ocorrido normalmente no Brasil, uma oposição sobre o tema apresentado, ou uma proposta de solução sobre o tema. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. É preciso, é necessário, né? Urge, convém. Ah, turma, então, isso é uma proposta de solução para o tema apresentado. Só não responde quem não quer. Só não responde quem não quer. Tá bom? Olha aí. Letra D. Só não responde quem não quer. É preciso, né? É preciso. É preciso. É preciso. Aí, a gente falou sobre o ECA, né? Que aparece lá no na nossa habilidade, né? Sobre o tipo de texto que nós vamos utilizar. E aí eu aproveitei e coloquei aqui um conceito de texto, falar um pouquinho sobre texto. A gente vem falando em outras aulas sobre texto, compreensão de texto, tudo. E como nós estamos aqui resolvendo questões, né, relativas a texto, nada melhor do que a gente sempre ficar lembrando texto, interpretação de texto, compreensão de texto, linguagem utilizada em texto, né? Então, vamos lá, colocando aqui. O texto é uma unidade linguística, só vou fazer uma correção aqui, tá, turma? No que está aqui, porque esse tema, ele não existe mais, tá? Desde 2009 que ele sumiu da língua portuguesa. Então, é uma unidade linguística concreta, percebida pela audição ou pela visão, que tem unidade de sentido e intencionalidade comunicativa. É texto, tem que ter sentido. E quando você produz um texto, sempre produz com uma determinada intenção. Tá? Você, quando produz um texto, você tem uma intencionalidade comunicativa aí. Quando eu falei sobre o ECA, aqui, havia uma intenção, né? Despertar o olhar para a criança e o adolescente, sabermos aqui dos direitos, né, que existem, dos deveres também que existem, junto a Ok, galerinha. Aqui, ó. Qual a principal função do esqueleto? Olha aí, galerinha. Olha o que foi que o aluno escreveu, né? Invadiu o castelo de Grayskull. Eu pergunto, né?
A intenção de quem elaborou essa pergunta era ter como resposta isso daí? Indiscutivelmente, não. Não era esta a intenção. Tá? Então, é necessário que, ao produzir um texto, né, você seja compreendido pelo leitor, ou pelo ouvinte, pelo receptor do seu texto. Né? Se for um texto escrito, o leitor. Se for um texto oral, o receptor, quem vai ali estar ouvindo o seu texto. Tá? Muito bem. Olha só aí. Olha essa fotografia aí. Olha aí. Estacionam. Eita, será se ele conseguiu escrever aí o que de fato deveria ser escrito? Estacionam. Foi aluno aí de alguém aqui. Né? Então devemos tomar cuidado, turma. Estacionamento. Mas dá para você compreender? Dá. Embora esteja grafado de forma inadequada, dá para você compreender. Né? Dá para se entender também que esta pessoa não tem um grau de escolaridade elevado. Não tem. Né? Muito bem. Lancheria. Lancheria. Chiaquenores. Lanches X cachorro torrada. Meu Deus. Sorvetes. É isso aí, turma. Lancheria. Chiaquenores. Lanches X cachorro torrada. É complicado, né? Para a gente, né, perceber qual é a intenção e a intenção comunicativa aí. Vamos lá. Entre e meça a sua tensão arterial. Como é que é? Medir a tensão arterial. Meça. E o meça vem do verbo medir, não é? É isso aí. Mas medir aí, né? Colocado no presente do modo subjuntivo, você vai escrever um C cedilha, né? Meça. Muito bem. O que mais que nós vamos ter aqui? Atenção! Esta obra não se responsabiliza por qualquer danos que haja nas viaturas junto à obra. Isso aí, você conseguiu ler, não conseguiu? Deu para compreender também? Deu. Mas a linguagem empregada não foi aquela de acordo com o padrão culto do idioma, né? Não foi a linguagem formal, não foi. Mas foi possível compreender. Foi possível. Né? Esta obra não se responsabiliza, mas a forma como foi escrita qual aqui é qualquer coisa de fenomenal, né? Qual. Foi escrita assim, ó. Qual. Quando deveria ser escrita dessa forma. Qual. Né? E é qualquer. Deveria ser junto aí. Outros problemas de natureza. Olha aí. Estelionato da língua. Olha só. Estelionato da língua. Né? SC é Santa Catarina, né? Florianópolis. Opa. Aí a placa de um automóvel. Né? Essa placa foi alterada, viu, turma? Foi alterada a placa, foi. Por que a gente sabe foi alterada? Porque o rapaz que alterou, ele não teve a preocupação,
né, com a língua padronizada, com a língua culta, né? O nome é Florianópolis. Fló. Encontro consonantal, né? Perfeito. FL. Só que ele trocou o L por R. Aí ficou Florianópolis, né? Isso aí é uma placa cronada. Placa. Que deveria ser o quê? Placa, prof. Placa, né? Coronada? Ah, não, clonada, né? Esse é um problema sério, né? Ao fazer ladrão de carro derrapa no português e é preso pela polícia por causa de uma placa clonada. Ao fazer a cópia da chapa, o distraído trocou uma letra e gravou Florianópolis. Beleza? Muito bem. Olha aí. Encontre X. Olha o que foi que o aluno respondeu. Ele está aqui. Ah, meu filho está aqui, não está? Encontrou. Ah, papai, assim é demais, né, turma? Vamos lá. O que é que se tem mais aqui? O texto, meus amados, ele abrange conceitos de épocas e estilos. O sentido da recepção ao texto varia conforme o momento em que ele foi enfocado. O contexto pode ser definido com a unidade maior na qual estaria inserida a unidade menor. O contexto é instrumento para que se defina o sentido presente nessa unidade menor. Texto e contexto discursivo. O papel social dos interlocutores, né, está presente. O conhecimento de mundo do interlocutor também. E as circunstâncias históricas em que se processa a comunicação, né? A intenção do locutor, quem é o sujeito, qual é o estilo. São todas situações que devem ser analisadas, né? Ou seja, o contexto é a situação de produção de um texto. Ou seja, um texto foi produzido em um determinado contexto. Portanto, ele vai produzir sentido naquele contexto. Se você tira, né, daquele contexto, pode haver uma produção de um sentido diverso daquele original, né? O contexto, na realidade, é o conjunto de fatores que constituem o texto. A moto ficou destruída. Como é que você não quebrou o braço também? Olha aí, gente. Eu estava usando capacete. Distorceu tudo, né? E onde era que ele estava usando o capacete, né? Estava usando no braço o capacete, né? A moto ficou destruída. Como é que você não quebrou o braço também? Eu estava usando capacete, né? Ou seja, o capacete não estava na cabeça, era no braço, né? Nesse contexto aí eu consigo compreender, tá? Cuidado com o sentido do texto, tá? As palavras, a escolha de palavras que norteiam um texto aponta para certos efeitos de sentido. Em uma piada, o uso de uma única palavra é detonador do sentido engraçado da anedota. Por favor, me joga uma corda que eu estou me afogando. Como é que é? Por favor, me joga uma corda que eu estou me afogando. Aí a pessoa do outro lado diz, e além disso ainda quer se enforcar. Preste atenção, né? O humor presente, né? Jogar uma corda que eu estou me afogando, né? Ele quis dizer, na realidade, que queria uma corda para se segurar e poder sair,
né, da água ali, né? Mas o outro elemento que deveria lançar a corda acha que a corda só é usada para a pessoa se enforcar. E aí é o grande mote para a piada, né? Texto não verbal é aquele que não se utiliza da linguagem escrita nem falada, tá? Você vai utilizar aí a semiologia, né? São textos imagéticos, tá? Olha aí. Olha como é legal aí esse texto aí, né? A imagem aí. O cidadão deixou uma carta aqui, né? Aparentemente ele vai se jogar, né? Mas o que ele encontra aqui, ó, que ele não quer se jogar. As próprias sombras, né, dele, né, faz com que você perceba que ele está se segurando, né, a um a um tronco de uma árvore qualquer. Isso aí tudo é linguagem não verbal. Não? Pessoal aí na lavoura, pessoal catando lixo da cidade. Ué, SPD não vai trabalhar de carro hoje? Tá louco? Não vê que tá chovendo? Agora, que já é a linguagem mista, né? Será que é coerente, né, esse texto de linguagem mista? Pelo fato de estar chovendo, né, ele só vai com um guarda-chuva, né? Ele poderia ir no carro, né? Muito bem. E aí você também vai ter o diálogo entre textos, né? Que é a questão da intertextualidade, que a gente já viu em outras aulas. Estou fazendo uma apanhada aqui, tá, turma? O que é a intertextualidade? É a relação entre dois textos ou mais. E o que é a interdiscursividade? É a relação entre dois discursos ou mais. O sentido denotativo e conotativo, já vimos agora há pouco que o denotativo é o texto não literário, é claro, é objetivo e é informativo, né? Linguagem real. E o texto conotativo é de linguagem literária, figurativo, subjetivo, pessoal. Ambiguidade, você sabe o que é, né, turma? Aquilo que apresenta duplo sentido, né? Tudo que tenho na vida, devo aos meus credores. Olha o verbo dever aí. Tudo que eu tenho na vida, eu devo. Então, se você deve, não é seu, né? Então, o devo aí, né, termina dando aí um duplo sentido. E nós temos diversos textos, né, de gêneros também diversos, né? E tipos textuais também, tipologia. Bilhete, por exemplo, é um gênero textual. O que mais que eu posso... Uma receita de bolo é um gênero textual, né? Bula de remédio, né, é um gênero textual pertencente à tipologia injuntiva, né? A lista telefônica, que é um texto informativo. A carta comercial. Um e-mail, olha só, gênero textual. Uma lista, você vai lá no supermercado, tá aí, que você vai comprar. Pronto. Horóscopo é outro gênero textual, pertencente a uma tipologia, né?
poema. Só colocando aqui para vocês perceberem, tá? Um prefácio. Histórias em quadrinhos. É muito comum nas provas de concurso, nas provas escolares. Um manual de instrução, né? Pertencente à tipologia instrucional. E aí a organização da tipologia do texto. Eu posso ter textos narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos, injuntivos. Ah, professor, tá legal, tô gostando. Olha aí, uma reconstrução de um crime. Um cidadão aí, um carro, o carro atropela o cidadão está ali, caído, aí chega uma porção de curiosos, o cidadão continua ali no chão, a ambulância chega. E os curiosos só filmando, né, tudo, né, que acontece. E aí a questão da coesão e da coerência, que a gente tem falado sempre, né? Estou colocando tudo isso aqui, mas são assuntos que nós já estudamos, tá? Coloquei só para relembrar, né? Tá aí, ó. Voltando aqui, ó, coesão. Para todos os que tenham filhos e não o saibam, temos na paróquia uma área especial para crianças. Avisa os paroquianos. As reuniões do grupo de recuperação da autoconfiança são às sextas-feiras, às 8h. Por favor, entre pela porta dos fundos. Na sexta-feira, às 7h, os meninos do oratório farão uma representação da obra Hamlet, de Shakespeare, no salão da igreja. Toda a comunidade está convidada para participar desta tragédia. Ô, gente, aí é demais a incoerência. Prezadas senhoras, não esqueçam a próxima venda para beneficência. É uma boa ocasião para se livrar das coisas inúteis que existem na sua casa. Traga os seus maridos. Olha, gente. Olha esse tipo de texto. Ai, meu Deus, tome cuidado ao escrever. Cuidado com a coerência, turma. Cuidado com os elementos que você põe em seu texto. De repente, você está entregando de mão beijada o seu digníssimo. Viu? Muito cuidado. O coro dos maiores de 60 anos vai ser suspenso durante o verão, com agradecimento de toda a paróquia. Olha o texto. Toma cuidado, Andressa. O mês de novembro finalizará com uma missa cantada por todos os defuntos da... Não, gente. Espera aí. Né? O que se quer dizer aí é que o mês de novembro vai ser concluído, né, por meio de uma missa cantada em prol dos defuntos que pertenceram à paróquia. Tá? Muito cuidado. Cuidado também com frases e parágrafos, tá? O valor de uma frase dentro de um parágrafo significa a costura que aquela sentença realiza ao longo do conjunto. Ou seja, os elementos coesivos adequados deverão ser utilizados para a produção de sentido, né, dentro do texto. Bem, aí tem a descrição, tem a narração, o texto dissertativo, o dissertativo argumentativo. E aqui, galerinha, vamos aqui. Cão que ladra não morde. Sabia?
Cão que ladra não morde. Mas preste atenção. Mas engana, tá? Mas engana. Né? Ele está pensando aí em estraçalhar esse bichinho aí. O que é a evidência? São acontecimentos, certeza manifesta. E quais são os tipos de evidências? Fatos, estatísticas, testemunhos. Só para a gente não perder a coesão e a coerência aqui, tá? Juízo de valor, é o senso, né? A lógica, coerência e raciocínio. Tudo aqui pra gente, só para a gente mostrar. Coisa rápida, eu não vou nem fazer tanta referência, não. Eu quero chegar às questões, porque eu estou louco, né, para fazer questão junto com você. Sempre tem uma taxa, digo, caixa eletrônico bem pertinho. E aí é um texto que tem uma intenção de criticar. Quem mexe com banco, quem tem conta bancária, sabe a que banco esse texto está se referindo. Né? Sabe a que banco ele está se referindo. Itaú, olha só. Ah, meu Deus do céu, qual é a intenção aí? Com certeza aí é uma pessoa que é correntista do banco, né? Em evidência, e deve ter ficado irritado com alguma situação ocorrida durante uma transação qualquer com o banco, né? Ou taxa que foi cobrada além do que deveria ser. Aí ele colocou, sempre tem uma taxa. Digo, caixa eletrônico, bem pertinho. Ele quer dizer que não é o caixa eletrônico bem perto de você. É sempre uma taxa que você tem para pagar. Né? E aí, Itaú, ou seja, ele quis dizer assim, olha, esse banco irrita qualquer um. E ele é feito para você. Esse é o slogan, né, do banco, feito para você. Aí ele coloca entre parênteses, pagar taxas. É um banco feito para você pagar taxas. Afinal de contas, né, os bancos, eles vivem de taxas praticamente, né? Praticamente não. Vivem de taxas. Né? Algumas taxas abusivas. Mas um bizu aqui para você que tem conta aí e que paga taxas absurdas. Ligue para o banco e diga que vai cancelar a conta, qualquer coisa do tipo, que eles diminuem as taxas. Não, você tem aqui uma bonificação, eles sempre diminuem. Sempre. Sempre diminuem. De vez em quando eu faço isso. A questão do intertexto nós já falamos, tá? Né? Um texto que lembra outro. Atenção, torre, atenção, torre. Estamos de novo com problema de comunicação. Aguarde instruções. Relaxa e goza. Lute hoje no hoje em dia. Está aí. É bom não relaxar não, viu? Não dá para relaxar, Nenê. Vamos resolver questões? Vamos lá? Pois nós temos alguns minutinhos para resolver questões. Olha só, né? Canção do Exílio, texto do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Isso aí é um texto que ele é muito evidenciado
em intertextos, ou seja, são produzidos vários textos a partir da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Eu sempre lembro de um aqui, da Turma da Mônica. Né? Alguém diz lá, minha terra tem palmeiras. Aí o outro responde, não é Palmeiras, não. Minha terra tem Corinthians. Aí a turma, não é Corinthians não, é Palmeiras. Né? Evidenciando aí o time, né, de futebol. E aí, qual é a visão de pátria apresentada no poema? Essa questão eu já fiz com vocês, em outra oportunidade. Né? E eu quero que você confirme sua resposta transcrevendo 2 versos do texto em seu caderno. 1 minutinho para você. Ok, galerinha, vamos lá. Ele quer o quê? Uma visão de pátria, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, né? Minha terra tem primores, né? O texto apresenta uma visão positiva e idealizada da pátria, né? Inclusive, isso aí é uma das características da escola romântica, né? Do romantismo, né? O patriotismo, a idealização, né? Da pátria. Minha terra tem primores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Quando vocês estiverem fazendo aí a primeira série do ensino médio, a segunda série, vocês vão ver aí o romantismo e vão ver, né, esse texto mais uma vez. No poema, as palavras lá e cá aparecem repetidamente. O que elas representam para o eu poético? O eu poético, também chamado de eu lírico, é o elemento que fala no texto. Minha terra tem palmeiras, né? O autor do texto aí, né? Canção do Exílio é o poema, Canção do Exílio. Esse lá, que é um advérbio, e o cá também, né? Lá é a referenciação ao país idealizado, à sua terra idealizada, né? E cá é o local onde ele se encontra. Pronto, é só isso. O lugar deixado para trás é a pátria. E o lugar em que o eu poético se encontra no momento em que sente saudades é cá. Tá bom? Agora, vamos fazer a terceira e a quarta? Apesar de se referir ao próprio país, o Brasil, podemos considerar universal a maneira como o poeta vive seu sentimento em relação à pátria. Qualquer elemento de qualquer país, saindo dele, ele vai sentir saudades. Se bem que tem uma turma aí que não sente saudade de onde veio, não. Não sente saudade. Mas, de um modo geral, é isso que acontece. E por quê, turma?
Isso aí é a terceira questão. Vou já disponibilizar um tempinho para você. A quarta, como você interpretaria a repetição da expressão minha terra tem, minha terra tem, minha terra tem, né? Essa reiteração aí. E aí? O que é que você me diz? Vamos lá. Eu vou começar logo com 2 minutos para você responder as questões 3 e 4, valendo na tela 2 minutes. Muito bem, vamos lá. Apesar de se referir ao próprio país, o Brasil, podemos considerar universal a maneira como o poeta vive seu sentimento em relação à pátria. Isso é uma afirmação, não é uma pergunta. E por que isso acontece? Ora, preste atenção aí, turma. Muitas pessoas de diferentes culturas e países experimentam, cuidado com a pronúncia dessa palavra. A maioria da população fala assim, experimenta. Experimenta. Experimenta não existe na língua portuguesa. Experimenta. Então, experimentam a sensação de saudades da terra de origem, quando vivem em outro lugar. Assim como Gonçalves Dias, inúmeros poetas cantaram o exílio. Perfeito, não é não, turma? E como você interpretaria a repetição da expressão minha terra tem, minha terra tem? Ela é enfática, não é? É. Ela dá ênfase a quê? Aquilo que a pátria tem, aquilo que ela é. O poema valoriza a pátria, valorização da pátria. Eita, característica romântica zona, hein? Você consegue perceber, né, que um texto pertence a uma determinada escola pela característica do texto. E aí é uma das características que evidencia a escola romântica. Transcreva em seu caderno, aí, caríssimo amigo estudante, os versos do poema que podem ilustrar os seguintes sentimentos. Um sentimento de desilusão e um sentimento de encantamento. Desilusão e encantamento. Vamos lá. Eu vou voltar para o texto, mas eu quero desilusão e um para encantamento, tá?
Desilusão e encantamento. Desilusão, encantamento. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas varjas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite. Mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores. Encantamento, né? Que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte. Já dá. Aí tem vários, né? Vamos pegar, basta pegar um aí, né? Basta pegar um que você consegue, né, ser bastante claro com outros. Né? Um de desilusão. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Pronto. Aí é uma resposta possível. É uma sugestão de resposta. Existem outras, várias, que você pode colocar naquele texto. Né? Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Né? Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. E o encantamento. Olha o encantamento. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas varjas têm mais flores. Tudo que é colocado para engrandecer a terra, né, é encantamento. Tá bom? E a sexta já está respondida aí para vocês. Alguns versos do poema de Gonçalves Dias podem ser relacionados a trechos do hino nacional brasileiro, escrito 63 anos depois, em 1909. Identifique esses versos e transcreva-os em seu caderno. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Professor, é mesmo, eu nem tinha percebido, né? No hino nacional brasileiro, olha aí. É isso aí, turma. Vamos lá. Aí eu aproveitei e coloquei umas questõezinhas aqui do Enem, né, para a gente responder. Né? Aproveitando, e eu sei que você faz o 9º ano do ensino fundamental, mas você já está simplesmente craque na resolução de questões estilo Enem. O menino sem imaginação. Vamos fazer a leitura do que está aí à nossa frente. Vamos fazer a leitura da imagem. A imagem também fala, viu, turma? Né? Aí você vê aí uma pessoa, né? E parece-me aí que o corpo, parece não, o corpo da pessoa é uma TV, né? E acima desse corpo aí, ou é a cabeça mesmo, né? A questão da imaginação. Aí você passa a entender o seguinte, né? Rapaz, a TV ela não deixa você pensar não, né? Não deixa. Né? Não deixa você ter imaginação. Né? Você, de certa forma, é alienado. Você só consegue reproduzir aquilo que um dos meios de comunicação, né, diz, retrata. Bem, o gênero capa de livro tem, entre outras, a função de antecipar uma possível leitura a ser feita da obra em questão. Pela leitura dessa capa, infere-se, e aqui nós temos o verbo inferir, que vai nos permitir interpretar. Não é compreender, é interpretar. Nós sabemos que a interpretação é algo que está além da compreensão. Além da compreensão.
onde você dá o seu posicionamento, você tem um conhecimento de mundo, né? Então, pela leitura dessa capa, infere-se que o seu criador teve como propósito, porque se você produz um texto, você tem uma intencionalidade. Todo texto produzido tem uma determinada intenção. E a intenção aí é criticar a alienação das crianças, promovida pela forte presença das mídias de massa em seu cotidiano, é uma boa resposta à letra A, né, não? Vamos ver a letra B. Alertar os pais sobre a má influência das tecnologias para o desenvolvimento infantil? Bem, satirizar o nível de criatividade de meninos isolados pelo convívio com seu grupo? Condenar o uso recorrente de aparatos eletrônicos pelos jovens na E aí, turminha? O que é que vocês me dizem? Olha só. Série, sinal aberto. O menino sem imaginação. Se ele não tem imaginação, o que é que contribui para a falta de imaginação? Né? Olha a letra A. Criticar a alienação das crianças promovida pela forte presença das mídias de massa em seu cotidiano, é claro que é a letra A, turma. Aí é de graça demais uma questão dessa, né, não? É. A TV, né, é uma mídia de massa, sim. Né? Ela aliena? Sim. Né? Aí é uma crítica. Vamos lá. Mais uma. Hoje, críticas e frustrações dos clientes encontram um canal imediato nas redes, que funcionam como amplificadoras de rápido alcance. O monitoramento constante de tudo que é publicado sobre determinada marca é vital para reagir rapidamente em situações que podem ser prejudiciais à imagem corporativa. Uma possibilidade é recorrer a agências que oferecem serviços especializados de estratégias de comunicação. Como esses serviços custam caro, é comum as pequenas e médias empresas apostarem em times internos para realizar o monitoramento. Os especialistas alertam: não transforme as redes sociais em um serviço de atendimento ao consumidor. Não transforme as redes sociais em um serviço de atendimento ao consumidor. Sempre que possível, tire a conversa do espaço público. Se uma reclamação surgir em sua página, responda rapidamente, lamentando o ocorrido.
Muito bem. Em seguida, peça e-mail e telefone do contato e resolva a questão diretamente com o consumidor. Esse tipo de atividade faz com que essa mesma pessoa volte à internet, mas agora para falar bem da empresa. Esse texto aí me lembrou uma situação em que eu vivenciei ali, Estava esperando fazer um exame e uma cliente estava também, né, querendo ser atendida rapidamente, né, e ia demorar, né, por conta de outras pessoas que estavam fazendo exame. Ela disse, não tem nada não, nada que uma rede social não resolva esse problema aqui. Vou mesmo para a rede social e vou infernizar, dizer que isso aqui, né, demora muito, não sei o quê. Pois é. Ela deve ter feito isso. Né? A jovem deve ter feito isso. Nem analisei se ela fez ou não. Né? Porque há pessoas que não querem esperar por nada, né? E, infelizmente, né, termina acontecendo situações desagradáveis. Então, as novas tecnologias têm alterado a dinâmica entre empresas e consumidores. Essa nova ordem do mercado tem efeitos benéficos para a sociedade, tá? E aí, turma? Tem efeitos benéficos. Essa nova ordem do mercado tem efeitos benéficos para a sociedade, como a letra A, construção de relações sociais mais responsáveis, garantia das informações propiciadas pelas redes sociais, promoção de relações mercadológicas pautadas em interesses pessoais, propagação de relações interpessoais mediadas por interesses de mercado, ou divulgação de informações para atingir a reputação de empresas. Turma, responde aí para mim. Pensa aí, vou dar 1 minuto para você pensar. 1 minuto para você pensar e 1 para eu responder e fechar a aula. Valendo, na tela, 1 minuto. Olha aí, galerinha. Para a gente fechar a aula, resposta à letra A, não é? Alguém criticou lá na internet? Saia de lá, né? De imediato responda e diga, me dê seu número privado, seu e-mail, né? Lá você resolve o problema, acabou. Então, a letra A fala da construção de relações sociais mais responsáveis. Acabou. Turma, eu vou ficando por aqui, o nosso tempo está esgotado e a gente se encontra na próxima aula para falar da nossa querida língua portuguesa. Fui!